Alguns irmãos que estão nos visitando, que se colocam sobre os pés, amém? A igreja está conhecendo os irmãos, Ana Letícia, Ana Vitória, Morrone, é isso. Se estou falando, se falar errado, não me corrija, amém? Maria Eduarda, isso. Pediremos igreja, sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja ama. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe em nome do Senhor. Irmãos, você que trouxe o livro sagrado, Bíblia Sagrada, vamos colocar sobre os pés, aquilo que pode, em nome do Senhor. Vamos iniciar a mensagem dessa noite, conforme o Senhor colocou em oração. Livro do profeta Isaías. Quero falar de um assunto de grande importância. Estava verificando aqui algumas saudações, analisando os textos bíblicos, Percebi que todas as saudações se conectaram com a mensagem dessa noite, amém? Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E o Senhor está neste lugar, amém? Você que pode glorificar o nome do Senhor, fique à vontade, amém? A igreja, que é a igreja de Deus, é uma igreja que glorifica, é uma igreja que faz barulho, uma igreja que incomoda o inferno, amém? Igreja de Deus, ela é uma igreja que abre a boca e glorifica e exalta aquele que é digno de honra e glória, amém? Então você tem liberdade de glorificar esta casa, amém? Não é proibido. Você pode exaltar o seu Deus em nome de Jesus. Isaías 54, versículo de número 16. Aqui é uma metáfora do profeta. E uma metáfora contém alguns itens importantes dentro do texto. Eu quero compartilhar com a amada igreja, para que nós venhamos ouvir a palavra e sair daqui não vazios, mas cheios da presença do Espírito Santo de Deus, amém? Que a palavra dessa noite venha ser um maná do céu, que venha ser um alimento espiritual na tua vida nessa noite. Isaías 54, 16, a igreja acompanha comigo, vai dizer a palavra: e eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Põe a mão sobre a tua palavra, vamos orar nesta hora, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, eterno Deus e eterno Pai, nesta noite eu oro ao Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos corações para receber a tua palavra, que o maná do céu venha ser derramado sobre nós, que a minha palavra não venha voltar vazia, mas venha voltar com um objetivo cheia para aquilo que eu designei. E a minha oração é que a mensagem seja como uma semente plantada, porque de fato é a semente, de fato aquele que ministra a tua palavra, ele é o semeador, ele lança a semente, mas que no tempo certo essa semente venha germinar e venha dar fruto, e venha dar fruto, como diz João Batista, digno de arrependimento. Frutos, porque a tua palavra vai dizer, Jesus Cristo vai dizer que pela árvore se conhece o fruto, e que nós vamos produzir bons frutos, e que a partir dos frutos que produzirem venha produzir mais frutos, porque aquele que é servo do Senhor, aquele que trabalha na seara e na vinha do Senhor, ele produz frutos e multiplica os seus frutos. Que venha ser grande o plantio e a colheita que será lançada nessa noite, em nome de Jesus, amém? Toda irmã da igreja pode se assentar nessa noite, glorificando ao nome do Senhor, que é digno de glória. Irmãos, eu tenho um assunto importante. Hoje eu quero falar sobre a forja. E a forja é um assunto delicado,
porque não existe forja sem renúncia. E antes de falar sobre a forja, eu tenho que falar sobre a renúncia. Renunciar a algo é abrir mão. Nós sabemos muito bem que quando você vem para Cristo, o verdadeiro evangelho, não o evangelho falsificado que muitos pregam por aí, mas o evangelho verdadeiro, puro e genuíno, o evangelho da doutrina dos apóstolos, o evangelho que a partir de Atos Pedro começou a ministrar, e com uma mensagem ele convenceu 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. A mensagem verdadeira que os apóstolos ministravam após a morte e ressurreição de Cristo. E a verdadeira mensagem é uma mensagem de cruz. A verdadeira pregação é uma mensagem de renúncia. Quando mais eu renuncio, mais forjado eu sou. Quando mais eu renuncio, quando mais abro mão deste mundo, mais próximo eu me torno do Senhor. Mais perto eu estou de Deus. Mais em santidade eu sou. Mais Deus me usa. Mais Deus me transforma. Mais Deus vai me fazer crescer e germinar na semente do Senhor. Então, a renúncia abre mão. Mas abre mão por quê, pastor? Para renunciar eu preciso de ter algo. Eu quero dar alguns exemplos práticos na Bíblia. Quando Abraão foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, a Bíblia diz que Abraão, Deus faz promessa. E Abraão tem um filho, todos conhecem a história, chamado Isaac, o filho da promessa. E a Bíblia diz que Deus pede Isaac como oferta, não é isso? A amada igreja que lê, os leitores da palavra, e a Bíblia vai dizer que Deus pede Isaac como oferta. E a Bíblia diz que Abraão ele tem que renunciar a Isaac. Para mim renunciar, eu tenho que ter algo para renunciar ao Senhor. Uma oferta é uma renúncia ao Senhor. Um dízimo que você dá também é uma renúncia. Tudo que você abre mão por causa de Jesus, tudo que você abre mão por causa do Evangelho é uma renúncia. E a Bíblia diz que o céu se agrada, não com as conquistas, mas o céu se agrada com a sua renúncia. O céu não se alegra quando você compra um carro, quando você compra uma casa, mas o céu se alegra quando um pecador se arrepende do pecado. O céu se alegra quando você abre mão do pecado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando mais eu renuncio, quando mais eu abro mão do pecado, mais em santidade eu sou. Amém? Eu quero perguntar aqui aos irmãos: quem dos irmãos são casados? Levante a mão. Quem é casado aqui? Já renunciou muita coisa, né? Casamento é a primeira renúncia. Você tem que abrir mão de muita coisa para manter um casamento. É verdade ou não é, hoje? E eu quero falar para os irmãos: aquele irmão que não consegue renunciar, ele fica muito tempo casado. Porque quem é aquele que vai deixar o homem fazer o que quer? Ou a mulher deixar o marido fazer o que quer? Se não renuncia, não tem casamento. Aí, eu acredito com algumas irmãs ou alguns irmãos vão fazer uma oração: Senhor, me dá graça, que se o Senhor me der força, eu mato esse marido que o Senhor me deu. E a oração a mulher, a esposa, já está com a mão no pescoço do marido: Senhor, me dá graça, desce a unção da sabedoria, da paciência, da longanimidade. Não é isso, irmãs? Estou correto aqui na minha colocação ou não? Há momentos que a gente quer matar. Há momentos que a gente fala assim: será que Jesus, o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho mesmo? Olha para você ver que é interessante. Deus escolheu uma vez só. Depois Deus falou assim: cada um com seu problema agora. E quando veio Eva, Adão falou assim: a mulher que o Senhor me deu fez o pecado. Agora cada um com seus problemas. Cada um escolhe o que quer. Cada um escolhe segundo a sua consciência. E se der errado, a culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é nossa. Porque a gente tem que abrir mão. Quando você casa, tem que abrir mão de muita coisa. Quando você vem para Jesus, você tem que abrir mão de um monte de coisa. Eles acham que o evangelho que está sendo pregado aí tem que abrir mão de nada. Tem que abrir mão de muita coisa para ser realmente um homem e uma mulher de Deus. Amém?
Preste muita atenção aqui. Todos os grandes homens de Deus, passaram por uma forja profunda. Pastor, o que é uma forja? O que é ser forjado? O que é ser preparado por Deus? Se você não sabe, aqui no texto, Isaías 54:16, vamos reler aqui a parte do texto. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo. O ferreiro é aquele que vai produzir o ferro, que é a ferramenta de trabalho. O ferreiro aqui, dentro da analogia, dentro do simbolismo de Isaías, é o próprio Deus. Deus pega você é aquela ferramenta que vai ser usada por Deus. Deus, ele é o ferreiro que maneja a ferramenta. E qual o processo que eu tenho que passar? Primeira coisa, o ferro ele será passado pelo fogo. Nós seremos passados pelo fogo. Seremos aprovados pelo fogo. Por que o fogo, pastor? Porque o fogo vai ver a qualidade do produto. Se aquele produto é verdadeiramente do Senhor, se ele é um produto verdadeiro, se ele é um produto que vai prevalecer, perseverar, ou se ele é um produto que não tem nada. Porque tem gente que começa bem, mas termina mal. Tem gente que começa mal, mas termina muito bem. Tem gente que está até hoje no mesmo processo e só não saiu do processo porque não entendeu que está na forja do Senhor. Quanto mais você entende o processo, mais o processo de forja é mais rápido. E passar, o ferreiro pega o ferro e põe no fogo. Depois que ele põe no fogo, ele põe na água. Por quê? E quando ele coloca na água, ela vai dando características. Ela vai moldando conforme o ferreiro quer. O fogo simboliza o Espírito Santo de Deus. A água simboliza Cristo, porque Ele é a fonte das águas. Ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E depois tem o martelo. Depois fogo. Olha o processo: fogo, água, martelo. Fogo, água, martelo. Pastor, o que é o martelo? O martelo é a palavra. O martelo é a doutrina. O martelo é o guia. O martelo é o mapa. O martelo é a base que vai nos orientar a estar dentro da lei do Senhor. A gente não sai do propósito, não sai do caminho. Jesus falou para Deus, falou para Josué: medita na lei dia e noite, para que você não se perca no caminho. Tem irmãos que se perdem porque Deus não fala comigo, pastor. Eu oro, eu me consagro, mas o irmão às vezes quer ler a Bíblia. A Bíblia é Deus falando conosco. A Bíblia é a boca de Deus para nossas vidas. E a Bíblia diz que há uma preparação. Tiago vai dizer que nós seremos provados e aprovados no fogo. E as nossas obras têm que ser obras que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Lembra de um texto aqui, guarda esse texto. Tudo é para Ele, e por Ele são todas as coisas. Tudo que eu faço é para Ele. Tudo que eu faço tem que glorificar e exaltar o nome dEle. Muitos irmãos pregam, ministram, louvam, mas a exaltação não é para Deus, é para Ele. Se Ele não aparecer no flyer, não quer pregar. Se Ele não aparece num congresso, se Ele não aparece numa campanha, numa cruzada, se Ele não aparece numa vigília, o nome dele não é colocado lá. Ele não quer louvar, Ele não quer exaltar. E quando Deus pega alguém para forjar, Deus não forja a gente publicamente, para todos verem. Deus forja a gente no secreto. Nós somos forjados no secreto. Quanto mais luta, mais dificuldade eu passo, mais Deus está me forjando. A luta e a dificuldade não é para me matar, é para melhorar o processo do ferreiro. A espada tem que ser desembanhada, a espada tem que ser afiada. Uma espada, se ela não estiver afiada, ela não corta, ela não serve para nada, ela é um metal impressável. Por isso que há um processo de fogo.
Por isso que é um processo água, por isso que é um processo martelo. E depois de fogo, água e martelo, quando a espada está alinhada, vem o processo de afiação. Tem que afiar a ferramenta, porque a ferramenta, se ela não é afiada, ela não corta. Passou outro processo que eu quero que você entenda, igreja. O processo terminou depois que a espada é afiada? Não. Depois que a espada é afiada, a espada está lisa, a espada está organizada, ela está manejada. Enquanto a espada não reflete a imagem do ferreiro, ela não está pronta. Alguém pegou o que eu falei? Enquanto a espada não refletir a imagem do ferreiro, ela não está pronta. Tem a imagem do Senhor aí? Quem reflete a imagem do Senhor aí? Enquanto a espada não demonstrar o espelho e mostrar o ferreiro, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus. Quando você está afiado, quando você está cortante, quando a espada está desembanhada, quando você reflete a imagem do Senhor, a ferramenta está pronta para ser usada. Deus está pronto para te usar como ferramenta nas mãos dele. E você é ferramenta na mão do Senhor. Quem te usa? Quem que faz na tua vida? Você entrega para quem? Você exalta quem? Você glorifica quem? Tudo é para Ele, para a glória dele. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que seria feito se fez. Isso é maravilhoso. Preste atenção aqui. Devemos ser moldados por Deus. Em 1 Pedro, só escute, 1 Pedro 1,7 vai dizer assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha o que Pedro está dizendo: que mais vale para Deus a nossa fé do que a riqueza deste mundo. Mais vale para Deus o que nós simbolizamos para Ele, o nosso caráter, o que vai dentro de nós do que o de fora. Por que, pastor? Porque tudo que nós conquistamos nessa terra perece. Quando vamos atrás do ouro, do dinheiro, tudo vai perecer, tudo vai passar. Mas quando nós temos fé, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós lançamos a semente, tudo é para Ele. Tudo é eterno, tudo vai durar para sempre. Então Deus valoriza muito mais a fé do que o dinheiro. Deus valoriza muito mais o que você representa para Ele do que você busca aqui nessa terra. Por isso que eu falo aos irmãos: busque as coisas de Deus, busque louvor a Deus, busque se apresentar em santidade a Ele. E sabe o que Deus fala comigo quando eu estava ministrando essa palavra? Quanto mais pessoas, quanto mais cabeça dura nós somos, quanto mais soberbo eu sou, mais tempo na forja eu vou ficar. Se Naamã fosse menos soberbo, se Naamã fosse menos vaidoso, ele mergulhava só uma vez. Mas como é vaidoso, como é soberbo, como é arrogante, mergulha 7. Vai mergulhar mais tempo, vai ficar mais tempo no processo, vai ficar mais tempo no deserto, vai ficar rodando, e se brincar até 40 anos, para ver se aprende o processo que Deus colocou você. A forja no mundo espiritual, trazendo para nós, é as provações de Deus. As provações de Deus não é para nos matar, é para trazer o caráter de Cristo em nós. Quando Deus começa a nos forjar, quando a gente está exaltado, quando a gente está achando que nós não precisamos mais de Deus, quando nós achamos que somos autossuficientes, Deus começa a nos provar. Deus fala assim: vai passar pela forja, vai ter que ser provado, vai ter que passar pelo fogo, vai ter que passar pela água, vai ter que passar pelo martelo, vai ter que passar pelos processos que eu vou colocar, e os processos irão melhorar aquela ferramenta que está enferrujada. Tem ferramenta que Deus está dizendo: está enferrujada, eu preciso afiar. Tem ferramenta que está enferrujada, eu preciso passar pelo fogo. Tem ferramenta que precisa passar pela água para criar um molde. Tem ferramenta que precisa ser afiada. Enquanto não brilhar, o ferreiro não está pronto. Tem gente que acha que está pronto: pastor, eu oro, eu jejuo, eu consagro, estou pronto. Me lembro de Paulo. Estudando um pouquinho sobre Paulo, que foi alguém que foi forjado por Deus. Paulo, todos conhecem, teve um encontro com Jesus. Paulo falou: não aprendi o Evangelho por homem, eu tive a revelação diretamente por Jesus, por Cristo.
E não sei se você sabe, Paulo se reservou antes de pregar o Evangelho. O que alguém, quando ele aceita Jesus, um novo convertido quer? O que o novo convertido quer fazer dentro da igreja? Alguém sabe? O que um novo convertido, cheio de alegria, cheio de fé, quer fazer dentro da igreja? Ele quer pregar, ele quer louvar, ele quer lavar a mão, ele quer fazer tudo. Ele está alegre, mas aquele louvor está ruim, quem sabe que louvor ruim? Está custando sair uma nota, está custando fazer uma coisa. Ele está glorificando, ele está exaltando. Ah, Senhor, tu está falando comigo. Ah, se eu estou sentindo a tua presença. A igreja está parecendo uma geladeira, não está quente. O novo convertido, ele está alegre com tudo. Tudo faz ele feliz. Tudo que chama ele vem. Porque é novo convertido, você tem o coração do novo convertido. Aí quando o irmão está 5, 10 anos, o irmão quer entregar a carteirinha. O irmão quer falar assim: pastor, eu quero me aposentar. Existe aposentadoria espiritual? Existe aposentadoria no céu? Você vai receber o INSS no céu? Tem irmão que está aposentado. Pastor, estou aposentado. Eu estou obreiro, aposentado, estou parado na obra. Irmão quer entregar a farda. Não, irmão. Você vai continuar trabalhando, porque Deus vai te usar, Deus vai te forjar, Deus tem ainda compromisso com você, Deus vai te provar pelo fogo. E vários homens foram provados. Pastor, o que é a forja? Ela cria em mim. Quando eu sou forjado, quando eu passo pelo processo da forja, Deus vai me amadurecer, Deus vai me quebrantar, Deus vai quebrar o meu orgulho, Deus vai me refinar, Deus vai me transformar, Deus vai mudar o meu caráter, porque o Evangelho transforma o nosso caráter e faz eu me tornar o caráter de Cristo. Paulo se preparou antes de pregar, sabe quanto tempo? Paulo se preparou e foi para o deserto. Que deserto da água? Eu estou pesquisando, eu falei assim: gente, o que significa esse deserto? Essa palavra me criou uma curiosidade. Eu fui para o hebraico. O que significa deserto em hebraico? Midbar. Eu falei: o que é Midbar? Palavra de Deus. Quando a gente vai para o deserto, irmão, os irmãos que estão no deserto, glorifiquem o nome do Senhor que você está no deserto. Porque deserto é aonde vem a palavra de Deus. Quando eu vi isso, eu fiquei maravilhado, fui entender o processo. E que processo foi esse? O tamanho que você será, o tamanho que Deus irá te forjar, é o tamanho que você vai ser na presença dEle. Quanto mais Deus te forja, mais grande, mais crescimento espiritual você vai ter diante do Senhor. Aprenda isso. Deus, Ele não te prepara para cima, Deus te prepara para baixo. Quanto mais você se humilha na presença do Senhor, mais publicamente Deus vai mostrar que você é cheio do Espírito Santo pelas pessoas. Quanto mais refinamento, quanto mais amadurecimento espiritual eu tenho, mais capacidade espirituais eu tenho para receber. Eu te provo isso, sabia. Você sabia que tem irmãos que acham que está num processo de só alegria, mas tem momentos que a gente vai passar tristeza, tem momentos que a gente vai passar necessidade, tem gente que vai passar até fome, tem gente que vai ter nem a roupa para usar, vai ter que usar aquela mesma roupa a semana toda. É o processo que Deus está colocando naquela pessoa. Pastor, porque tem gente que está passando fome, necessidade, é o processo da forja que Deus está fazendo aquela pessoa passar. Cada um vai ter sua forja. Cada um será forjado de uma forma diferente. Cada um será uma ferramenta diferente na mão do Senhor. Presta atenção nessa história aqui. Um dia alguém contou uma história de um ferreiro. Eu quero contar essa história para você. Eu não só vou te contar a história, mas eu achei essa história interessante e cabe dentro do tema. Certa vez um rei, que não era piedoso, um rei mau, chamou um ferreiro e falou assim: ferreiro, eu quero que você faça uma corrente para mim. E aquele ferreiro, como ele era ferreiro, produzia qualquer tipo de ferro e moldes, ele fez uma corrente. Aí ele chegou e entregou para o rei a corrente que o rei havia mandado ele fazer. E aquele rei falou assim: pega essa corrente e dobra o tamanho dela. Aquele rei era um rei piedoso, aquele rei, um rei mau, ele queria tudo que você fazia, ele fazia muito pior. Sabe aquele rei mau? Ele pediu para aquele ferreiro, e o ferreiro produziu uma corrente maior, um dobro, do tamanho.
E o ferreiro chegou e entregou a corrente na mão do rei. E o rei olha aquela corrente, o tamanho dobrado, falou assim: triplica o tamanho da corrente. E o ferreiro não poderia fazer nada, porque era rei, ele mandava e fazia o que ele quisesse. E o ferreiro fez o quê? Triplicou o tamanho da corrente. E quando o ferreiro triplicou o tamanho da corrente, o ferreiro, todo triste, suado, cansado, trabalhou o dia todo, entregou aquela corrente triplicada na mão do rei. Quando entregou a corrente triplicada na mão do rei, e o rei quadriplica essa corrente. E o ferreiro teve que fazer, ou fazia ou morria, porque naquele tempo era assim. E o rei fez o quê? Quadriplicou o tamanho da corrente. E o ferreiro está lá trabalhando, dia e noite, trabalhando, dia e noite, trabalhando. Presta atenção, vai ter um contexto no final. Ele está lá trabalhando, suando dia e noite, quase desfalecendo de tanto trabalhar, para ficar pronto o mais rápido possível. Aquele rei era um rei exigente. E quando ele entrega aquela corrente enorme, pesada, quadriplicada, um ferro pesado, trabalhando fogo na água, suando, entrega para o rei. E o rei olha aquela corrente e fala assim: pega essa corrente e eu vou aprisionar você com ela. Assim é aquele que está no pecado. Assim é aquele que trabalha para Satanás. Você acha que está ganhando, mas você está se aprisionando. Você está sendo acorrentado e não está sabendo o que você está fazendo. Você está aprisionado no vício, você está aprisionado na droga, você está aprisionado no mundo lá fora e achando que é o bambambam. Mas eu tenho uma notícia boa para entregar para você. Existe um Deus que quebra todas as correntes, todos os grilhões que o diabo colocou e aprisionou você nessa noite. Jesus é aquele que pode quebrar os grilhões e as correntes que aprisionam você no pecado. Só Jesus pode quebrar a corrente que o inimigo forjou você. Só Jesus. Eu quero trazer alguns exemplos aqui na Bíblia de homens que foram forjados por Deus. Homens que foram forjados de uma forma tão grande que ele tinha uma maturidade espiritual excepcional. Moisés ficou 40 anos no deserto. 40 anos para ser forjado por Deus. E tem gente que está no processo, tem um ano, e quer sair da forja. Pastor, eu sou missionário, eu posso pregar, eu tenho currículo. Deus está interessado no seu currículo. Deus está interessado no seu caráter. Deus está interessado se você realmente vai ser alguém que as pessoas vão olhar para você e vai ver a imagem do Senhor. Moisés foi 40 anos forjado por Deus. Moisés foi tão forjado por Deus de uma proporção tão gigantesca que a Bíblia vai dizer, olha a Bíblia, que Moisés era o homem mais manso que havia dos homens. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, que ele não falava em parábolas. Moisés tinha tanta intimidade com Deus, foi tão forjado por Deus, que Moisés não usava sonhos para falar com ele. Deus falava com ele face a face. Ele subia, Deus falava, ele ouvia a voz de Deus. Foi o homem mais próximo de Deus. Foi um homem que a Bíblia diz que não houve um profeta maior do que ele em seu tempo. Um homem era extraordinário. Quanto mais forjado, mais intimidade eu tenho com Deus. Quanto mais provado pelo fogo, quanto mais provado pela água, quanto mais martelado eu sou, mais afiado eu sou, mais cheio do Espírito Santo eu sou, mais alegre eu sou na presença do Senhor. Você está passando luta, está passando dificuldade, está passando pela forja do Senhor. Deus está te provando para ser aprovado pelo fogo. Louvado seja Deus. Moisés passou pela forja. Elias, 3 anos, ele ficou no deserto de Querite. Quem lembra de Elias? O chamado leão dos profetas. Mas o leão dos profetas se tornou um gatinho, porque fugiu de quem? Qual que é o nome da mulher? Jezabel. Quem é o ser humano que não tem medo aqui? Achei a minha pedra. Tem medo não, de nada. Quem é que tem medo de alguma coisa? Levanta a mão. Se você tem medo, você ainda teme ao Senhor. Senhor, até que eu dou conta. Depois eu dou conta na área, assim, vai na tua força, porque aonde você tem medo, eu entro em cena.
Aonde você tem medo, eu trabalho. Aonde você é limitado, eu sou ilimitado. 3 anos Elias passou no deserto. Elias tinha tanta intimidade com Deus que sentou o exército para levar ele. Ó Senhor, se eu for de Deus, acontece o que, igreja? Se eu for de Deus, faz o quê? Desce fogo do céu e consome todo mundo. E assim Deus fez. Porque o que Elias falava, Deus gravava. O que Elias falava, Deus cumpria. Não vai chover 3 anos e 6 meses. E não choveu 3 anos e 6 meses. Não houve água. O homem foi forjado por Deus. Quanto mais forjado, quanto mais no processo do fogo, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais eu sou amadurecido, mais eu sou capacitado, mais o meu caráter se parece com o caráter de Deus. Mais intimidade eu tenho com o Senhor. Quando eu passo pela forja, quer ser usado por Deus? Todo mundo quer ser usado, né? Todo mundo quer pôr a mão. Pastor, meu desejo, meu sonho é pôr a mão e o mal sair. Eu pôr a mão e a enfermidade ir embora. Quem quer isso? Quem quer isso? Eu pôr a mão e Deus me usar como instrumento na mão daquela pessoa, na vida daquela pessoa. Deus revelar o oculto escondido. É assim ou é que nós queremos ser usados? Mas está preparado para passar pela forja? Deus está perguntando: quer ser usado? Lembra que eu versículo da Bíblia: toma cuidado com aquilo que tu tens. Quanto mais você pede, mais Deus vai te provar. Quanto maior a escala espiritual que você quer ter, mais forjado você vai ser. Alguém que passaria o que Moisés passou? Tranquilo, sorrindo. Dá o ponto do povo apedrejar ele. Falou: Senhor, não mata o povo. Senhor, que vão dizer que o Senhor tirou o povo para matar no deserto. Não faça isso, Senhor. Moisés intercedeu por um povo mau. Moisés intercedeu por um povo que não merecia o perdão de Deus. Tamanho a forja que Deus criou dentro dele. Tamanho o caráter que ele parecia com Jesus. Você sabia que Moisés não entrou na terra prometida, né? Vai ter uma revelação de Deus. A terra prometida não é um local geográfico. A terra prometida é Jesus, que vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Na transfiguração, quem foi os 2 profetas que apareceram? Moisés não entrou na terra, mas Moisés falou com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O que você escolheria, entrar na terra prometida ou falar com o Senhor face a face? Pastor, eu queria um carro. Ou se pastor quer ser o instrumento na mão do Senhor. Olha aqui, irmão, preste atenção. Quem lembra de Davi na caverna de Adulão, fugindo de Saul? Quanto período, quanto tempo se sabe que Davi esteve no deserto de um lado para o outro, de um lado para o outro. Deus guardava ele de um lado, Deus guardava ele de outro. No deserto é lugar de livramento também. Deserto também é lugar que Deus fala. Deserto também é lugar que Deus te molda o seu caráter, te prepara para uma grande obra. Davi estava sendo moldado no secreto. Davi nunca enfrentou um guerreiro, mas tinha matado um urso e um leão no secreto. Ninguém sabia, mas Deus do céu viu ele matando. Deus viu ele matando um urso e um leão. Deus estava preparando ele, ele não sabia. Tem gente que está sendo preparada por Deus e não sabe. Tem gente que tem um talento escondido aí e Deus quer que você use esse talento para a obra dele. Não esconde o talento que Deus colocou para você usar. Glória a Deus. Se você está preparado, que você já está sendo forjado por Deus. Ô glória, estou sentindo a presença de Deus. João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor. João Batista era um profeta que falava assim: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aonde João aprendeu a pregar? No deserto. João pregava para quem? Sei lá, se era para planta, se era para animal na rua, se era para um bicho que passava. Ele pregava, ele treinava no deserto, aonde ninguém está vendo você.
Deus do céu está olhando para você. Existe um Deus que abre diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. João Batista estava sendo forjado no deserto. João Batista foi aquele que batizou Jesus. João Batista é aquele que as pessoas saíram de Jerusalém para ouvir ele pregar. Por que as pessoas saíram de Jerusalém para ouvir João pregar? Porque aonde um profeta verdadeiro está, tem a presença de Deus, tem a unção do Espírito Santo, tem a glória de Deus, tem revelação da palavra, tem palavra verdadeira, tem palavra de Deus, tem alimento espiritual do céu. Imagina o povo sair da cidade grande para ir para o deserto. E aí diz que aonde João ia, enchia de pessoas. João não foi tão grande que tinha perecido, provavelmente até a morte. Quem foi o profeta? Quem foi? Lembra que eu preguei, né? Quem foi o pregador mais eloquente da Bíblia? Tem que falar alto. Aqui quando eu subi, o retorno é mais alto que a voz. Tem que falar alto, tem que ser igual a voz, tá tão fraca lá. Tossindo. Aí, ó, sai força, tá vendo? Glória a Deus, aleluia! Cadê a igreja? Acabou até os glórias. Está sendo forjado por Deus. Os glórias estão ficando mais fracos. Porque você está sendo forjado. Agora imagine se seu dinheiro estivesse na conta, estava cheio. Não tinha rodando, pulando, rodopiando. O irmão fala assim: Deus é fiel. E o dinheiro está na conta, acabou de receber o irmão. Não está leve. Sabe o que Deus estava falando comigo essa semana? Está vindo uma peste, tá? Vírus, bactéria, sempre. Deus está falando assim: vai pegar todo mundo. E querendo, eu estou sentindo um negócio esquisito assim, irmão. No meu corpo. Não é coisa de Deus, não. É uma peste perniciosa que está chegando. E Deus falando assim: vai pegar todo mundo. E diante disso eu vou ver quem vai glorificar e quem vai exaltar o meu nome e quem vai reclamar. Vou provar todos. Passar todo mundo passar. Dificuldade financeira. Você vai ver gente defeito assim. É muito. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aqui fiel a Deus. Deus vai provar até a vida financeira, se vai ser fiel a Deus ou não. E vai ter que passar por esse processo, meu querido. Todo mundo vai passar. Se você não passou, prepara, que a forja vai chegar na tua casa ainda. Vai chegar, a forja vai chegar. O que é a forja? A aprovação, a dificuldade, a luta vai moldar você, vai moldar o seu caráter. Eu gosto das palavras assim. Eu gosto de um estudo polêmico. Eu gosto também desse silêncio. Amém? Ó, falei de João Batista. Jesus foi provado também no deserto. Filho de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ele no quantos dias? Quantos dias? 40 dias e 40 noites. Jesus foi provado no deserto. E sabe que depois que Jesus foi provado no deserto, ele vai até João, batiza. Depois do batismo ele começa o seu ministério. Sabe o que Deus me ensina? Para começar o meu ministério tem que ser forjado por Deus primeiro. Primeiro eu renuncio. O que é renunciar? E Jesus falou assim: aquele que quiser. O evangelho é para todo mundo? O céu é para todo mundo? Aquele que quiser vir após mim, sabe o que eu estou falando? Aquele que quiser me seguir, aquele que quiser a salvação, porque a salvação é só por mim. O caminho sou só eu. Se você não chegar a mim, não chega ao Pai. Eu sou a porta, eu sou o caminho. Se você quiser ser salvo, se você quiser experimentar as minhas maravilhas, se você quiser experimentar os dons espirituais, se você quiser ter uma vida em retidão, uma vida em santidade, aquele que quiser vir após mim, largue tudo. Negue a si mesmo. Aí imagina uma coisa: renunciar já é difícil, não é? Deus fala assim: renuncia esse carro, renuncia isso aqui, renuncia isso aqui. Renunciar já é difícil, porque para renunciar tem que ser algo que eu já tenho. Entendeu? Se renunciar, Deus não vai mandar você renunciar aquilo que você não tem. Deus vai mandar você renunciar aquilo que você já tem. Renunciar já é difícil. Imagina negar a si mesmo.
Pastor, o que é negar a si mesmo? Negar os desejos da carne, negar a prostituição, negar a pornografia, negar vícios, negar mentira. Tem gente que fala mais mentira que verdade. Quando eu falo verdade, você acha que é mentira. O irmão fala tanta mentira que você acha que é verdade. E quando o irmão fala a verdade, você acha que é mentira. Tanto irmão mente. Porque Paulo foi tão transformado por Deus que Paulo não foi aceito pelos apóstolos. Aí teve que chamar o Barnabé, aí Deus teve que mandar Barnabé para lá. Falou assim: ó, esse homem mudou. Esse homem que perseguiu o povo foi transformado por Deus. Esse homem foi forjado. Dá oportunidade para esse homem. Esse homem vai ser grande na presença do Senhor. Porque o homem foi tão forjado, mas Paulo teve que passar por um grande processo. E você sabe que Paulo foi o maior apóstolo da Bíblia. Paulo foi o maior apóstolo da Bíblia. Paulo foi o que mais escreveu o livro da Nova Aliança. Paulo foi o que mais fundou a igreja. Paulo foi um dos que mais fez discípulos. Paulo não foi pequeno, estamos falando de um homem extraordinário. O maior teólogo que pisou nessa terra foi Paulo. E não foi Deus que mudou o nome dele, não. Ele tinha 2 nacionalidades. Ele tinha 2 nomes: Saulo e. Aí Deus teve que forjar ele. Sabe o que Paulo falava? Paulo bate no meio e fala assim: eu tenho teologia. Eu estudei com o maior. Eu estudei com Gamaliel. Gamaliel foi um mau teólogo. Paulo estudou na maior escola. Paulo falava 3 línguas. O homem era top. O homem falava eloquente. O homem tinha dicção. Falava 3 línguas. Eu costumo falar português, mas não falar 3 línguas perfeitamente. Mas foi o homem que mais foi forjado por Deus. Aí, irmão, quero falar uma coisa aqui para você. Presta atenção aqui. Paulo chegava num lugar e nem aceitava ele. Sabe quem falava de Paulo? Paulo, quando você não está na igreja, a igreja prospera. Porque Paulo saiu de Jerusalém. Quando Paulo saiu de Jerusalém, está na Bíblia, você pesquisa. Quando Paulo sai de Jerusalém, a igreja começa a prosperar. Sabe que as pessoas olham para nós e falam assim: pastor, não sei o que o senhor tem, mas quando o senhor não está na igreja, a igreja é cheia do Espírito Santo. O problema está em mim, né? Eu estou trabalhando do Espírito Santo de crescer. Pastor, quando o senhor não vai no culto, o culto é uma bênção. Deus usa, Deus cura, Deus faz milagre. Quando Paulo estava na igreja, o negócio não acontecia nada. Olha que dilema. Aí Deus falava: Paulo vai para outro lugar, e Paulo ficava. Paulo vai para outro lugar, e Paulo ficava. Tem gente que Deus tem que pegar e levar ele. Deus tem que pegar e quebrar ele. Tem gente que é tão ignorante, tem gente que é tão soberbo, Deus tem que quebrar você. Deus não vai tirar, Deus vai te quebrar. Eu estou orando para Deus quebrar pessoas aqui e fazer de novo, e forjar de novo. A espada está quebrada, tem que fazer outra espada. Tem espada que não presta mais, tem espada que tem que fazer de novo. Deus não vai remendar, Deus vai fazer de novo. Deus não remenda, Deus faz de novo. Deus te cria de novo, Deus te reconstrói de novo, Deus te transforma de novo. A Bíblia diz: eis que morreu aquela velha criatura, e eis que tudo se fez. Deus te pega e faz alguém novo. O que é novo? Tudo é novidade a partir de agora. Tudo é novo para a tua vida, tudo é novidade para você. Tudo é grande para a tua vida. Aí não, Paulo estava lá. Sabe como que a igreja mais cresceu? Com Paulo. Quando Paulo estava preso. Foi o período que a igreja mais cresceu. Aí sabe o que eu pensei? Tem que prender os pastores. Tem que prender os pastores para ver se a igreja cresce. Imagina, você está rindo, como é que vocês aprender a pastor todo mundo. Imagina se prender todo mundo, todos os pastores da igreja crescer. Imagina, irmão. Pensa, irmão. Aí Paulo pensou: que negócio é esse? O que Deus quer comigo? Porque Paulo, ele se achava. Olha aqui para mim. Quanto mais você se acha, menos oportunidades você tem. Quanto mais você se acha, mais Deus tem que te forjar.
mas Deus tem que moldar o seu caráter, mas Deus tem que estruturar você, mas Deus tem que polir você, mas Deus tem que refinar você. Então seja humilde e manso, irmão, para que você venha ser grande na presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Enquanto Paulo não entendeu que não é por ele que é feita a obra, é pela graça. Quando Paulo entendeu a graça, a igreja começou a prosperar. Quando você entende que não é você, que não é pela sua teologia, que não é pela sua dicção, que não é pela sua fala, que não é pelo seu comportamento, que não é pelo seu paletó, que não é pelo seu carro, não é pelo seu dinheiro, não é pela sua fama, é pela graça de Deus, a igreja não vai prosperar, o seu ministério não vai romper, você não será forjado por Deus, você irá se manter na forja. Mas quando você entender que tudo é para Ele, para a glória dele, Deus vai começar a te forjar. Aí quando Paulo entendeu o processo, Paulo disse: eis que sou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí Jesus começou a amar Paulo. Aí Jesus falou assim: agora Paulo está entendendo o processo, que não é ele quem faz, é eu quem faço. O que é não vivo eu, mas Cristo vive em mim? Sabe o que Deus está falando com isso? Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Eu não vivo conforme o meu padrão, mas eu vivo conforme o padrão de Deus. Eu não faço a partir de das minhas vontades, mas hoje eu faço a vontade do Senhor. Eu não quero ir, mas eu não mando em mim. Eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer, porque eu sou servo e obediente. Eu sou servo e obediente do Senhor. Está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo? Quando Deus está te forjando, você está sendo preparado por Deus. Quando Deus está te forjando, você está refletindo. Você sabia que Deus não se alegra com a casa do sorriso? Mas Deus se alegra com a casa da tristeza, da angústia. Pastor, o que isso está falando? Eclesiastes 7,2 vai dizer assim. Presta atenção. Eclesiastes 7,2. Melhor é ir à casa onde há luto, preste atenção, do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O coração do tolo está na casa de quê? Da alegria. Sabe por quê? Enquanto você está na casa do banquete, você só quer comer, você só quer brindar, você quer festejar, você só quer farrear. Tudo vai passar. Você aprendeu alguma coisa? Não, você estava só comendo. Tem irmão que come, conversa. O pastor estava só pensando na comida, só pensando na bebida. Ai, maravilha. Ai, eu quero comer, chega lá, eu quero comer, eu quero conversar, porque quer só comer. Ele aprendeu alguma coisa? Ele refletiu em alguma coisa? Ele trouxe alguma novidade daquilo ali? Ele aprendeu algo com aquilo ali? Pense uma coisa, irmão. Tudo que você faz, Deus quer trazer um ensinamento para a tua vida. Tudo que você faz para Deus, Deus está ensinando alguma coisa para você. Em meio à luta, Deus está ensinando você alguma coisa. Todos os processos de Deus, presta atenção. Todo o processo de Deus, Deus está trazendo um aprendizado novo para você. Até numa morte, Deus está fazendo você aprender com aquela morte. Até numa tribulação, numa dificuldade, Deus está fazendo você aprender com aquela tribulação, com aquela dificuldade. O Antigo Testamento é Deus mostrando para nós que Ele queria pegar um povo, separar aquele povo, mas aquele povo não quis o Senhor. Só tem coisa de derrota no Antigo Testamento. Mas o que é a reflexão do Antigo Testamento? É nós olharmos para o Antigo Testamento e lembrarmos: os nossos antepassados passaram por grandes lutas e dificuldades. Eu não quero passar por aquilo. Eu quero que tudo seja novo na minha vida. Eu quero a nova aliança, eu quero um novo compromisso. Eu quero Jesus Cristo, eu quero a salvação. Eu quero ver os processos de Deus, mas eu vou ter as recompensas de Deus através daqueles processos. Preste atenção, querido. O homem que escreveu isso aqui foi Salomão, um dos homens mais sábios da Bíblia. Ele disse que na casa do luto é onde você olha, fala assim: morreu por quê? Fumava demais,
Morreu. Aí você fuma. Opa, vou diminuir. O irmão fumou e morreu. Tem parte de fumar. Morreu de quê? Bebi demais. Vou parar de beber. Morreu de quê? Só andava a 150 por hora. Achava que era o Schumacher. Achava que era... Como é que aquele brasileiro morreu? Achava que era o Ayrton Senna. Só andava correndo. Você, pá. Aí sabe que o homem sai? O homem só andava de 100 por hora. Aí sabe o que sai do DeLorean? Anda de 40. O meu bem que você andava correndo. É porque o homem morreu de 150 por hora. Vou andar de 40 agora. Vou dar certo. Vou obedecer a lei. Vou obedecer a sinalização. Porque o homem, ele, o vermelho, achava que era verde. Passava direto. Ele não estava nem para nada. Ele saiu aprendendo alguma coisa daquele luto. Ele saiu com uma reflexão. Ele saiu com um grande aprendizado. Porque na casa do luto você vai refletir. Você vai fazer uma autoanálise. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser melhor. Porque se eu morrer, eu posso morrer também. Você acha que vai ver na semente? Você acha que é um mutante? Você acha que você tem a célula de regeneração? Você acha que vai vir para sempre? Não, irmão, tudo é passageiro, tudo vai passar. Só que parece que desde a época de Adão, parece que o ser humano só aprende quando tem alguma coisa ruim. Sabia? Parece que o ser humano só aprende quando acontece com ele. Gente, eu acreditava que aquilo acontecia só com as pessoas da televisão, na rua, com as pessoas da rua. Nunca pensei que ia acontecer comigo. Nunca pensei que alguém da minha família ia acontecer isso. Nunca pensei que na minha família, alguém da minha família ia morrer com isso. Eu achava que isso acontecia com os outros da rua. Não era assim que a gente pensava? Mas parece que quando acontece com a gente, abre um sinal de alerta na nossa cabeça. Então os processos é para a gente ser alguém melhor. E saber que no meio do processo, preste atenção que isso aqui é muito forte. Sabe que no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da dificuldade, é onde Deus mais vai te forjar, é onde você mais vai se desenvolver na presença do Senhor. Eu quero dar uma análise para você. Sabe a uva? Quanto mais você espreme a uva, mais sai o líquido precioso dentro dela. Quanto mais você amassa, mais o líquido é mais gostoso. E quando aquela uva fica num processo de anos e anos, ela melhora. Sabia? Vamos lá, deixa ela 1 ano, 2 anos. Toma um pouco do suco dela. O suco parece que é melhor. O suco parece que é melhor. Por que, pastor? Quando mais Deus te espreme, quando mais Deus amassa você, quando mais Deus prova você, quando mais dificuldade você passa, melhor Deus extrai aqui dentro de você. Sabia? Vou dar um exemplo para você na Bíblia. A maior dificuldade de Davi é onde Davi escreveu os hinos, os salmos mais bonitos da Bíblia. Sabe quando Davi veio com Batseba? Ele escreve o salmo. Será que alguém sabe? Quando Davi pecou e caiu no pecado de prostituição, de assassinato, qual salmo que ele escreveu? A gente na Bíblia ainda. Salmos 51. Salmos 51, 10. Olha que está escrito: os salmos mais lindos da Bíblia, os salmos de mais reflexão da Bíblia. Presta atenção. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Olha o versículo 11. Não te lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória. Quem aqui nunca ouviu falar desse salmo? Quem aqui nunca leu esse salmo? Salmo. Tira tudo de mim, Senhor, mas não retire o teu Espírito Santo. Quando ele escreveu isso aqui, quando ele estava no maior pecado da vida dele, quando o povo olhou e falou assim, o diabo olhou e falou assim: agora Davi, agora Davi não levanta mais. Agora eu vou tirar de Davi a presença de Deus. E Davi falou: Senhor, quem pecou foi eu. Eu assumo meu erro. Deus falou assim: está diferente essa oração. Quando Adão pegou, colocou a mulher. Davi falou assim: eu que peguei,
eu me responsabilizo do meu pecado. Quem pegou foi eu, não foi Batseba. Eu que fui lá, eu que conduzi, eu que arquitetei todo o plano. Senhor, não tira de mim a tua presença. Pode tirar a coroa, pode tirar o dinheiro, pode tirar a riqueza, mas não tira a tua presença de mim. Quando mais provado eu sou, mais intimidade eu tenho com o Senhor. Quando mais provado eu sou, mais humilde eu sou. Quando mais provado eu sou, mais eu oro. Quando mais provado eu sou, mais eu me consagro. Quando mais provado eu sou, mais eu renuncio o pecado. Mas eu entendo que eu sou fraco. Mas eu entendo a minha humanidade que falha e pecador como sou. Mas eu entendo que a minha carne é caída, que a minha carne é prostituída, que a minha carne é no pecado e eu preciso de um Salvador que é Jesus Cristo. Quanto mais falha, quanto mais luta, mais dificuldade, eu entendo que eu sou pequeno diante da grandeza de Deus. É onde Deus vai gerar em mim um coração por defeito. Não é na alegria, não é na bonança, não. É na luta, é na dificuldade que a forja do Senhor vai criar em mim o caráter de Deus. É onde Deus vai me purificar, é onde eu vou procurar a santidade que só Deus pode me dar. Guarda isso, Deus. Guarda isso. Quer ser grande? Quer ser usado? Quer ser forjado? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter os dons espirituais, os novos dons espirituais do Espírito Santo? Lembra que tem que passar pela forja. Lembra que uma vez eu preguei sobre os desertos? Deserto de Sur, de Mara, de Elim. Todo mundo quer o deserto de Elim. Todo mundo quer água fresca, ficar debaixo das 70 palmeiras. Todo mundo quer a prosperidade, todo mundo quer a bonança. Mas tem que passar pelo deserto de Sur, deserto de Mara, para chegar em Elim. Lembra de outro detalhe que eu preguei? Pastor, não vai lembrar isso, não vou falar. Todo mundo quer conquistar Jericó. Todo mundo quer conquista. Mas para chegar em Jericó, tem que passar por Betel. Que é Betel em hebraico, casa de Deus. Tem que passar por Jordão. O que é Jordão em hebraico? Aquele que desce. Tem que descer na humilhação, tem que descer no secreto para ser cheio do Espírito Santo. Para conquistar Jericó, tem que descer na presença, tem que descer na presença do secreto, que é o nosso Senhor Jesus. Tem que descer no secreto, tem que passar pelo processo. O que é a forja? É o processo que Deus vai permitir você passar. Em Tiago, eu não ia nesse texto, mas o Espírito Santo está me impulsionando a ler. Tiago, capítulo de 1 primeiro. Eu nem estava com a Bíblia aberta, mas o Espírito Santo conduziu esse texto. Tiago, capítulo 1, verso de número 2. A igreja acompanha comigo, o último versículo da Bíblia. O último versículo da pregação dessa noite. Encontrou diz amém? Tiago 1, versículo número 2. Meus irmãos, tem de grande gozo. O que é gozo? Quer gozo, igreja? Tem de grande alegria. Vou logo traduzir para os irmãos que estão dispersos e acordarem. Quando caírem em várias tentações. Resumindo, tem de alegria quando você está sendo forjado por Deus. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tem que estar faltando paciência. Pastor, não tem paciência. Vai ter que ter paciência. Vai ser forjado até ter paciência. Vai ser preparado até gerar em você paciência. Se possível, Deus te quebra para gerar em você paciência. Não estou entendendo, mas vai ser quebrado, vai ser forjado. Querendo ou não, você vai ser forjado por Deus. Querendo ou não, você vai estar passando pelo processo de Deus. Querendo ou não, vai passar dificuldade. Querendo ou não, vai passar tribulação. Querendo ou não, vai passar tentação. Esqueci de um personagem grande. Quem é que não lembra de José? Foi forjado. José teve que correr com a mulher para mostrar que ele era digno de carregar o nome do Senhor. Se possível, corra do pecado.
Tem gente que lança no pecado, né? Nossa, tem um lugar ali, vou lá. Vai lá, pecado carnal. Você tem que correr do pecado, fugir da aparência do mal. O irmão quer ir do mal, o irmão quer ir do pecado, ele quer abraçar o pecado. Não, irmão, você tem que correr. Desse jeito você não vai sair da forja. Quer ser forjado por Deus? Quer ser grande? Vai ser quebrado. Quer ser forjado por Deus? Quer ser grande na presença do Senhor? Vai ser lapidado, vai ser transformado, vai ser renovado para ser cheio de Deus. Deus te quebra, Deus te forja e faz uma espada afiada que reflete a presença dEle. Oh, glória! Se coloque de pé nessa noite. Olha, irmãos, preste atenção aqui. A vida cristã não é um parque de diversão, não. A vida cristã é muito mais um campo de batalha. Você vai enfrentar a luta todo dia. Olha, igreja, presta atenção. Presta atenção. A forja, ela é diária, tá? A dificuldade, a luta, quando você tem vida, você vai passar por ela. O diabo vai te dar um sossego. O diabo vai levantar a bandeira de paz. Vai lá, o diabo. A gente diz que ele é o inimigo das nossas almas. O diabo dorme. De 21 agora é feriado, né? O diabo tem feriado. Nem o empresário tem feriado. Nem os empresários têm, mas tem o diabo. Um empresário vai trabalhar. Eu faço bem, vocês pensam 2 vezes se vocês querem ser empresário. Pastor quer ser empresário. É só pelo status de empresário que você quer ter? Empresário tá, empresário, eu sou empresário, eu sei. Eu tenho que chegar cedo e ir embora por último. Quer ser pastor? Vai chegar cedo, vai abrir a igreja e vai sair por último. Vai pastorzão abençoado. Quer ser pastor? Vai ter que ir para a igreja. Vai ter que chegar de manhã e sair embora de noite, 10 e meia, 11 horas da noite para a igreja. E ainda vai embora sem almoço e janta. Já aproveita e já jejum. Usa a experiência. Pastor, vai à igreja, eu vou jejuar. Pensa. Trabalhando para Jesus e na santidade. Olha que bênção. O irmão está caindo aqui, ó. O já está passando, o irmão está caindo. O que é isso? É que eu não sei hoje, eu estou fraco. Mas o Espírito está cheio, preparado da presença de Deus. Se chegar endemoniado, sai com Jesus. Ele é joelho. Porque tem santidade, tem palavra de Deus. Amém? Não é viver por prazer. Isso aqui é forte. Guarda essa frase. O crente não vive por prazer, mas ele vive por princípios. A vida nossa vai fazer o que a gente quer. É fazer o que Deus manda. Pensa 2 vezes antes de virar cristão. Pensa 2 vezes antes de ser seguidor de Jesus. Não é fazer o que você quer, é fazer o que Jesus manda. Deus não está preocupado com as suas boas intenções, não. Deus está preocupado se você está andando no princípio dele. Isso é forte. Amém? Irmãos, pedir para os irmãos ficarem sobre os pés. Tem algo importante para dizer para a amada igreja. Não vai melhorar. Pastor, não estou sendo provado. Vai chegar forte para você. Vai passar luta. Vai passar pelo processo. Fogo, água e martelo. Fogo, água e martelo. Lembra disso. Propósito do congresso. Todos os dias, quero que os irmãos levantem as mãos, fazer um compromisso com o Senhor. A partir de segunda,